Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos na disciplina Legislação Social, a gente vai falar um pouquinho nessa videoaula sobre as férias. O primeiro ponto importante para a gente entender as férias é saber que a Constituição assegura aos trabalhadores urbanos, rurais e também aos domésticos, o direito às férias. Entre os fundamentos e objetivos desse direito está a relação com a saúde, a integridade física e psíquica do trabalhador. Então, é um direito que visa permitir que, após um período de prestação do trabalho, esse empregado possa ter um momento em que ele vá descansar, para que haja recomposição das energias físicas, mentais, que ele possa se dedicar ao convívio familiar, ao convívio social. Então, é um direito constitucionalmente assegurado a todos os empregados, e a CLT estabelece em relação aos períodos para aferição do direito às férias, para que haja aquisição do direito às férias, ela estabelece períodos aquisitivos e períodos concessivos. O artigo 129 prevê que a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a um período de férias, e esse período deverá ser concedido nos 12 meses subsequentes à aquisição desse direito. Então, esses primeiros 12 meses correspondem a um período em que vai haver aquisição do direito a um período de férias, e o período de 12 meses posterior a gente chama de período concessivo. Como o contrato de trabalho, via de regra, é um contrato com prazo indeterminado, ou mesmo sendo um contrato com prazo determinado, em algumas situações pode durar mais do que um ano, a cada 12 meses adquirir o direito a um período de férias significa que nós teremos a possibilidade de ser devido ou do empregado ter direito a mais de um período de férias durante o contrato de trabalho. Então, fechados os primeiros 12 meses, adquire o direito a um período de férias e imediatamente já se inicia a fluência de um outro período aquisitivo que poderá dar direito a um outro período de férias. A gente vai fazer essa contagem daqui a pouquinho juntos para entender direitinho como que funciona essa questão de período aquisitivo e de período concessivo. A princípio, de acordo com o artigo 130 da CLT, são devidos 30 dias corridos de férias a cada período de 12 meses, são devidos 30 dias corridos de férias. Durante esse período, o empregado ele não vai prestar trabalho, mas ele vai receber normalmente o salário correspondente àquele período, com acréscimo de um terço. Esse terço, a gente chama de terço constitucional, esse acréscimo de um terço, é para permitir que o empregado ele se dedique ao lazer, se dedique a outras situações, que ele possa fruir efetivamente as férias, sem que haja algum tipo de privação, porque pensa, o salário mensal ele já está comprometido muitas vezes com obrigações decorrentes de despesas com moradia, alimentação. Então, esse acréscimo de um terço é para que o empregado possa se dedicar ou tenha outras despesas, durante esse período de férias que ele não teria normalmente nos períodos de trabalho. Como é um período em que não há prestação de trabalho, mas há pagamento de salário, inclusive com esse acréscimo de um terço constitucionalmente previsto, a gente chama de período de interrupção do contrato de trabalho. Então, apesar de não haver a prestação de trabalho, vai haver a contagem do tempo de serviço para todos os fins e haverá um pagamento respectivo. O oposto disso seria uma situação de suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregado não prestar o serviço, não receber o salário e não ter a contagem do tempo de serviço em hipótese de suspensão. Então, o período de férias é um período de interrupção, que haverá o pagamento, haverá a contagem de tempo de serviço, mesmo não havendo a prestação efetiva de trabalho. É um período que deve servir para isso. Então, em algumas situações que já podem ter visto, ou que podem vivenciar, futuramente, se acontecer do empregador anotar na carteira de trabalho que foram concedidas férias, fazer o empregado assinar um recibo como se ele tivesse efetivamente de férias, quando, na verdade, ele continua trabalhando normalmente, é uma hipótese de fraude. Porque não adianta haver o pagamento do salário, o pagamento do acréscimo de um terço, constitucionalmente previsto, se não há o efetivo descanso. Então, as duas coisas têm que acontecer juntas, concomitantemente, sob pena de se considerar que aquele período não foi de férias e o empregador ter que fazer o pagamento, seja numa ação trabalhista ou por outros meios, que o empregador tem que fazer o pagamento daquele período de férias porque houve ali uma fraude. Aplicando-se o artigo 9º da CLT, que prevê que é nulo o ato praticado com o intuito de fraudar ou deixar de aplicar a legislação trabalhista,
e também o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Não adianta estar previsto no documento, não adianta estar registrado na carteira de trabalho o gozo das férias, se na verdade elas não tiverem sido concedidas. E esse artigo 130 da CLT, ele também estabelece o impacto das ausências injustificadas do empregado no período de férias. Então, a princípio, são devidos 30 dias corridos de férias para empregados urbanos, rurais e domésticos, mas, se esse empregado tiver mais do que 5 faltas injustificadas durante o período aquisitivo, a quantidade de dias de férias e, consequentemente, o pagamento das férias e o pagamento do terço funcional será proporcional a essa quantidade de dias devida. Então, se, por exemplo, o empregado tem de 6 a 14 faltas injustificadas dentro de um período aquisitivo respectivo, o direito às férias não será de 30 dias corridos, e sim de 24 dias corridos. E à medida em que o empregado vai tendo mais faltas, existe uma tabelinha lá no artigo 130 da CLT que estabelece a quantidade de dias que serão devidos a título de férias. Certo? Mas eu não posso simplesmente considerar o seguinte: se o empregado faltou durante 10 dias, no período aquisitivo, faltas injustificadas, então automaticamente serão 20 dias de férias? Não, eu tenho que observar essas proporções estabelecidas no artigo 130 da CLT e seus incisos. Então, de 6 a 14 faltas injustificadas, vão dar direito a 24 dias de férias. Então, mesmo que tenha 10 faltas injustificadas, não serão apenas 20 dias, serão 24. E o acréscimo de um terço será calculado sobre 24 dias, que é o valor que o empregador vai ter que pagar a título de férias, proporcionalmente à remuneração desse empregado. Certo? E uma outra questão também importante relacionada a essas ausências é o seguinte: como é que eu vou saber se aquela falta é justificada ou injustificada? A CLT estabelece, no artigo 131, hipóteses em que não vai haver impacto na concessão das férias, hipóteses em que o empregado poderá se ausentar e isso não afetará o período de férias. Entre essas hipóteses, está enumerado o artigo 473 da CLT, que estabelece, por exemplo, que é falta justificada, ou seja, não pode haver o desconto daquele dia de ausência, e nem impactará na concessão das férias, na quantidade de dias de férias, o fato do empregado, por exemplo, se ausentar para doação de sangue, para prestação de serviço vestibular. Além disso, hipóteses também que estão relacionadas, por exemplo, no artigo 5º da Lei 605 de 1949, o empregado apresentou um atestado médico, então aquela falta justificada. Então, é importante saber, conhecer, né, esse artigo 131 da CLT, que remete ao artigo 473 também da CLT e ao artigo 5º da Lei 605 de 1949, que regulamenta o repouso semanal remunerado, para saber quais são as hipóteses de faltas justificadas que a CLT prevê. Além disso, existem algumas situações, por exemplo, durante o período que a empregada está afastada por licença maternidade, esse período vai ser computado para fins de contagem do período de férias. Hipóteses em que o empregado sofre um acidente do trabalho ou tem uma doença profissional do trabalho que leva a um afastamento. Esse período será computado para fins de contagem das férias, a não ser que esse empregado ele fique afastado recebendo benefício previdenciário por mais de 6 meses dentro do período aquisitivo, ainda que sejam 6 meses de forma descontínua. Então, ele ficou 2 meses afastado por doença profissional, depois ficou afastado por mais 5 meses dentro de um mesmo período aquisitivo. Aí, nessa hipótese, o tratamento vai ser diferenciado. Mas é importante saber que existem essas situações especiais em que não vai haver impacto na contagem das férias. Então, por exemplo, durante o período em que o empregado está suspenso, respondendo um inquérito administrativo, ou está suspenso por prisão preventiva que tenha sido decretada, mas depois ele é impronunciado, ele é absolvido. Esse tempo que ele ficou afastado vai ser computado dentro do período aquisitivo das férias, normalmente. Empregado afastado para prestação de serviço militar, o período anterior à apresentação dele para prestação de serviço militar vai ser computado para fins de contagem, de cálculo das férias, naquele período aquisitivo, mas desde que, quando ele deixe de prestar o serviço militar,
ele se reapresente para o trabalho dentro de até 90 dias. Então, essas situações especiais, né, que podem existir, estão previstas no artigo 131 da CLT. Além disso, existem outras situações que são especiais que podem afetar, sim, o período aquisitivo das férias. Por exemplo, o artigo 133 da CLT estabelece o seguinte: se o empregado ele deixa o emprego e não é readmitido, ele não volta para esse emprego dentro do prazo de 60 dias após a sua saída, aí a gente não vai ter o cômputo desse período dentro do período aquisitivo das férias. Uma outra situação: o empregado está de licença remunerada por um período maior do que 30 dias. Esse período também vai afetar a contagem do período aquisitivo. Uma situação em que o empregado ficou sem trabalhar, recebendo salários, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial, paralisação total na empresa, em virtude, por exemplo, da pandemia, ou em virtude, por exemplo, das recentes, né, inundações, enchentes decorrentes das últimas chuvas em janeiro de 2022, aqui em Minas Gerais, por exemplo. Ou então o empregado está em gozo de benefício previdenciário por um período de mais de 6 meses dentro do período aquisitivo, mesmo que de forma descontínua. Essas 4 situações, então ele recebeu salário por mais de 30 dias, por paralisação total ou parcial da empresa, ele estava de licença remunerada por mais de 30 dias dentro do período aquisitivo, deixou o emprego, não foi dias, ou recebeu benefícios previdenciários por mais de 6 meses, ainda que descontínuos dentro do período aquisitivo. Nessas situações, a gente deixa de contar o período aquisitivo, e quando essa situação deixa de existir, então, por exemplo, ele volta da licença remunerada, né, ficou de licença durante 60 dias, ele retorna para o trabalho, aí vai ser iniciada a contagem de um novo período aquisitivo a partir desse retorno. Então, o artigo 133 da CLT estabelece no parágrafo 1º o início do decurso de um novo período aquisitivo. Então, vai afetar a contagem de todos os períodos de férias a partir daí, porque a gente vai ter um novo marco, que não vai ser mais a data de admissão, a gente vai ter um marco a partir do retorno dessas situações, quando desaparecem essas situações que impactam a contagem dos períodos de férias. Então, o artigo 133 traz essas hipóteses, né, de serem afetados os períodos de férias. Além disso, o que é importante também a gente saber? A natureza jurídica das férias. Ao mesmo tempo que existe o direito para o trabalhador de ter um descanso, receber o pagamento pelas férias, inclusive o acréscimo de 1/3, por outro lado, também existe o dever desse trabalhador de não se dedicar a atividades profissionais, não trabalhar para esse empregador e não trabalhar para outros empregadores nem outros tomadores, a não ser que ele já tenha um vínculo empregatício ou uma outra ocupação profissional anteriormente, né? Quando ele foi contratado, antes do início do curso de férias, ele já estava se dedicando a uma outra atividade profissional. Aí, nesses casos, sim, a gente tem uma excepcionalidade. Além disso, sob a perspectiva do empregador, também há um direito e um dever. Direito de exigir que esse trabalhador não se dedique a outras atividades profissionais, a não ser que ele já tenha assumido previamente essas outras obrigações profissionais, e também o dever desse empregador de não exigir o trabalho, de não ligar, de não mandar e-mail, de não exigir a prestação do trabalho, nem presencialmente, nem de forma remota durante esse período das férias, além de pagar, né, o período das férias com acréscimo de 1/3. Então, é um direito e um dever sobre as perspectivas tanto do empregado quanto do empregador. Além disso, é muito importante também a gente ter uma noção de que existem 2 modalidades, né, 2 categorias de férias. Existem as férias. A gente pode tratar as férias sob a perspectiva individual ou férias coletivas. As férias individuais acontecem naquela situação em que a gente tem a fixação de forma destacada. Um empregado vai ser colocado de férias, vai ser tratado de forma individualizada, separadamente, o empregado em relação aos demais. Então, eu comunico aquele empregado de que ele vai estar de férias com uma antecedência mínima de 30 dias. Eu fixo o período de férias individualmente para aquele trabalhador. A época da concessão das férias vai ser a que melhor aproveitar, né, que for mais conveniente para o empregador. Mas ele deve observar o período concessivo, os 12 meses seguintes à aquisição daquele direito.
estou falando de férias coletivas, eu já tenho a previsão no artigo 139 da CLT de que vai haver uma fixação para um conjunto de empregados. Então, vai ser um conjunto de empregados de um departamento, ou todos os empregados de uma determinada empresa vão estar de férias ao mesmo tempo. Então, uma comunicação que vai ser feita também de forma coletiva, tem que haver comunicação ao sindicato da categoria, né? Ao órgão do Ministério do Trabalho, representativo do Ministério do Trabalho, enfim. Né? Além disso, pensando primeiro nas férias individuais. Como a gente já falou, né, a fixação das férias vai ser feita de acordo com a conveniência do empregador. No entanto, se eu estiver falando de um empregado que tenha até 18 anos, um empregado menor de 18 anos, ele tem o direito de fazer coincidir o período das férias com o período das férias escolares. Além disso, os membros de uma mesma família que trabalham para o mesmo empregador podem requerer a concessão das férias em conjunto ou no mesmo período para que possam fruí-las, né, junto da família ao mesmo tempo, desde que não haja prejuízo para o serviço. Então, a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trouxe essa ressalva. Então, os integrantes de uma mesma família que trabalham para o mesmo empregador podem fazer o requerimento para que essas férias sejam concedidas ao mesmo tempo, desde que isso não prejudique o andamento do serviço, desde que não traga prejuízo para o empregador. Além disso, em relação às férias individuais, é possível haver o fracionamento dessas férias em até 3 períodos. A reforma trabalhista também que ampliou para 3 períodos. Antes a gente tinha a possibilidade de serem concedidos 2. Sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros devem ser de pelo menos 5 dias. Então, se eu for fracionar em 3 períodos, eu tenho que observar essa quantidade mínima de dias de férias, 14 dias um período, e os outros não podem ser inferiores a 5 dias cada um deles. Além disso, em relação às férias individuais, a comunicação deve ser feita a esse empregado com uma antecedência mínima de 30 dias e é possível a conversão em pecúnia ou o pagamento do abono de férias. Como seria isso? Vamos supor que o empregado tenha direito a 30 dias de férias, período de descanso de 30 dias corridos. Se, faltando 15 dias para acabar o período aquisitivo, esse empregado comunica ao empregador que ele quer vender, é o que a gente ouve muito aí, né? Popularmente, vender uma parte dessas férias, ele pode fazer essa conversão do período de descanso em pagamento de, no máximo, 1/3 do período que ele tem direito de descansar. Então, se ele teria direito a 30 dias de férias, ele pode converter 10 dias em pecúnia? Pode. E aí, depende da manifestação do empregado, desde que ele faça isso com 15 dias de antecedência antes de acabar o período aquisitivo respectivo. Aí, se ele fizer isso, o empregador, quando for conceder as férias, vai conceder 20 dias de descanso, paga os 20 dias com acréscimo de 1/3. Paga para ele também a conversão de 10 dias em pecúnia com acréscimo de 1/3, que é a venda das férias. E além, ou seja, o terço constitucional vai incidir sobre os 20 dias de descanso e sobre o pagamento respectivo, e também sobre o período convertido em pecúnia, certo? Se a gente vai falando de férias coletivas, a concessão das férias ela vai ser comunicada com 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho, ao órgão representativo do Ministério do Trabalho, também vai ser comunicada ao sindicato da categoria profissional. É possível o fracionamento das férias quando elas são concedidas de forma coletiva, desde que a gente tenha os períodos, nenhum deles inferior a 10 dias, então poderiam ser 30 dias corridos, mas eu posso fracionar em 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. E, além disso, a conversão em pecúnia também pode acontecer, mas precisa estar prevista em acordo coletivo. Então, independentemente de ser feito requerimento individual, se estiver previsto no acordo coletivo, vai haver a conversão em pecúnia no caso das férias coletivas. Em decorrência da pandemia da Covid-19, algumas dessas regras foram flexibilizadas. Então, a gente teve a medida provisória 936 em 2020, posteriormente a medida provisória 1046 em 2021, flexibilizando algumas regras, por exemplo, em relação à comunicação das férias com antecedência de 48 horas, a possibilidade de serem antecipadas
férias que ainda não estavam, o período aquisitivo ainda não estava completo, inclusive férias, desde que houvesse um acordo escrito, né, entre empregado e empregador, e a possibilidade de conversão em pecúnia, dependendo do empregador também concordar com isso, pagamento das férias, que na CLT, como regra, é previsto com 2 dias de antecedência do início do período de gozo das férias, com essas medidas provisórias, passou a ser possível que o empregador pagasse as férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência da concessão das férias, o acréscimo de 1/3 também. Então, algumas regras foram flexibilizadas, a gente vai falar um pouco da legislação pandêmica, né, dessas flexibilizações que aconteceram em virtude da pandemia, mas para o final aí do nosso semestre, em que a gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre essas questões, tá? Mas só para vocês já terem noção de que algumas dessas regras ficaram flexibilizadas em virtude disso, nessas situações excepcionais, né, envolvendo o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Além disso, muito importante essa parte relativa ao pagamento e o valor das férias. Já falamos que, já com o artigo 145 da CLT, as férias, assim como o abono pecuniário de férias, o terço condicional de férias, têm que ser pagos com 2 dias de antecedência do início do gozo das férias. E como que a gente calcula as férias? É o artigo 142 da CLT que vai estabelecer qual vai ser o valor das férias. E lá está previsto que as férias corresponderão à remuneração devida ao trabalhador no mês em que ele vai ter as férias. Então, por exemplo, comecei a trabalhar em 2020, né, 1º de janeiro de 2020. O meu período aquisitivo se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020. Então, o meu empregador tem que conceder as férias dentro do período concessivo que vai do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. Muito bem. Quando eu comecei a trabalhar para esse empregador, meu salário era, por exemplo, R$3.000. Já em julho de 2021, meu salário já tinha sido majorado para R$3.500. Se o empregador vai me conceder as férias em agosto, ele vai me comunicar com 30 dias de antecedência, vai me pagar com 2 dias de antecedência o valor correspondente ao salário, que é R$3.500. Então, o valor é o valor da remuneração devida na época da concessão das férias. E ele vai me pagar também o acréscimo de 1/3 constitucional. Vocês podem estar pensando assim, professora, mas e se esse empregado, ele, além de ter o salário base, ele também recebia, por exemplo, horas extras? Você sempre fez horas extras durante o contrato? Ou ele recebia adicional de insalubridade? Tem que ser consideradas pela média, né, os pagamentos variáveis devidos dentro de um período aquisitivo, a gente tem que somar, então, no meu exemplo, tudo que eu recebi a título de horas extras entre a minha admissão em janeiro de 2020 até dezembro de 2020, vou somar tudo isso, dividir por 12 e vou encontrar qual que é a média das horas extras no período aquisitivo. E aí eu vou somar os R$3.500, que é meu salário base, na época da concessão das férias, em agosto de 2021, e vou somar com essa média de horas extras do período aquisitivo passado. Então, o valor das férias corresponderá ao salário base, devido na época da concessão das férias, mas também considerada a média dos pagamentos variáveis devidos dentro daquele período aquisitivo respectivo. Se eu estiver falando, por exemplo, de um comissionista, eu também tenho que fazer a média das comissões, mas aí eu não olho para o período aquisitivo, eu olho para os 12 últimos meses antes da concessão das férias. Então, se as minhas férias vão ser concedidas em agosto de 2021, para achar a média das comissões e incorporar isso, né, no valor das minhas férias e calcular o terço constitucional sobre isso também, tem que ser considerado os 12 meses anteriores a agosto de 2021, certo? E esse raciocínio, gente, ele também vai se aplicar a quem recebe pagamento por peça, por tarefa, enfim, qualquer tipo de pagamento variável que seja devido dentro do período aquisitivo, a gente faz pela média. Só as comissões que a gente vai olhar para os últimos 12 meses anteriores à concessão. Quanto aos demais, a gente olha a média do período aquisitivo respectivo àquela vez. Tá certo? Muito bem. Além disso, qual que é a consequência se o empregador não observar o período de concessão das férias?
Então, o empregador tinha até dia 31 de dezembro de 2021 para conceder as minhas férias do período aquisitivo 2020. Se o empregador não observa o período concessivo, essas férias continuam sendo devidas. Então, eu continuo tendo direito de descansar os meus 30 dias, porque eu não tive mais do que as faltas injustificadas no período aquisitivo de 2020. Só que o empregador vai ter que me pagar essas férias de forma dobrada. Então, a consequência do empregador não observar o período concessivo respectivo a cada uma das férias é ter que pagar essas férias de forma dobrada. Então, se eu tinha direito a 30 dias, eu tenho direito ainda de descansar esses 30 dias, mas eu vou receber o equivalente a 60 dias, com acréscimo de 1/3 sobre os 60 dias. Se eu tinha direito a 24 dias de férias, se eu tinha direito a 18 dias de férias, eu vou descansar essa quantidade de dias que eu tinha direito e vou receber em dobro os 24 dias, os 18 dias, conforme seja devido a cada caso, sempre com acréscimo de 1/3, inclusive sobre a dobra, certo? Quando as férias são concedidas durante a vigência do contrato de trabalho, elas são o salário daquele mês das férias. Mas se acontece a extinção do contrato de trabalho, sem que as férias sejam concedidas, então a gente vai ter a indenização dessas férias. Vão ser devidas as férias de forma indenizada. Pode ser que sejam devidas férias integrais, de forma dobrada ou de forma simples, ou que sejam devidas as férias proporcionais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de acordo com o artigo 146 da CLT. É só voltando aqui um pouquinho. Se o contrato ainda está vigente e o empregador não observou o período concessivo, vocês já entenderam que as férias vão ser devidas de forma dobrada, não é? Mas eu posso cobrar isso, eu posso, por exemplo, propor uma ação trabalhista com o meu contrato vigente e pedir para que sejam marcadas para imediatamente serem gozadas aquelas férias que já venceram, que são devidas de forma integral e de forma dobrada, e posso, inclusive, a aplicação de uma multa, que no direito a gente chama de astrentes, multa para que, multa por dia, até que seja cumprida a obrigação de marcar e conceder as férias, pagando as férias acrescidas de 1/3, pagando as férias em dobro acrescidas de 1/3. Então, no meu exemplo, se eu estou me referindo ao período aquisitivo, que começou no dia 1º de janeiro de 2020, terminou no dia 31 de dezembro de 2020, as minhas férias tinham que ter sido concedidas nos 12 meses subsequentes, no período concessivo, que vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Meu empregador não concedeu essas férias. No dia 1º de janeiro de 2022, eu já poderia, em tese, propor uma ação trabalhista pedindo a marcação daquelas férias, para que na vigência daquele meu contrato eu possa fruir o período de descanso a qual eu tenho direito, receber de forma dobrada aquele período com acréscimo de 1/3. Eles vão dizer assim, não é possível, mas aí você vai ser dispensado, né, se propuser uma ação com contrato vigente. Não existe óbice, né, formalmente, juridicamente, não existe impedimento para que eu exerça meu direito de ação. Pelo contrário, deixo passar o tempo, eu corro o risco de ter declarado a prescrição. O que é prescrição? A prescrição, gente, ela significa a perda da exigibilidade, a perda da força daquele direito. Então, eu vou continuar tendo direito às férias em dobro. Só que, se eu deixar passar mais do que 5 anos, contados do dia em que eu já podia propor ação, ou seja, no meu exemplo, 1º de janeiro de 2022, que é o primeiro dia depois que acaba o período concessivo, que surge o meu direito de ação, concorda? Venceu a obrigação, o empregador não cumpriu aquela obrigação, então no dia seguinte surge para mim o direito de agir, de propor uma ação exigindo aquele cumprimento. Se eu não me movimentar em 5 anos, meu contrato estando vigente, eu não reclamar em 5 anos a não concessão desse período de férias, acontece a prescrição. Então, se eu propuser uma ação daqui a 6 anos, suponham que eu vou continuar trabalhando, né? Vou continuar trabalhando aí mais 20 anos nessa empresa. Mas eu não exercitei o direito de ação, não reclamei aquelas férias do período executivo de 2020, deixei passar um período superior a 5 anos contados do primeiro dia após o fim do período concessivo. Então, aí o juiz vai falar o seguinte, realmente, se eu propuser a maçã daqui a 20 anos, vai falar assim, realmente, essas férias do período aquisitivo de 2020 não foram concedidas, elas seriam devidas de forma dobrada, com acréscimo de 1/3. Só que houve a prescrição quinquenal.
porque você tinha que exercer o direito de ação no prazo de 5 anos, contado do nascimento do direito de ação. Então, no meu exemplo, eu tenho até o dia 1º de janeiro de 2027 para reclamar as férias de 2020, caso até lá o meu empregador não conceda, não efetue o pagamento, e se eu continuar com o contrato vigente. Por quê? Porque se acontecer, por exemplo, em julho de 2022, meu empregador me dispensar ou eu me demitir, por algum motivo meu contrato for extinto, esse prazo, que é de 5 anos para reclamar não pagamento de uma determinada parcela, no meu exemplo, férias, se o contrato estiver vigente, ele vai diminuir. Por quê? Porque o artigo 7º, inciso 29 da Constituição prevê que, após a extinção do contrato, deve ser observado o prazo de 2 anos para o empregado reclamar qualquer parcela decorrente desse contrato. Então, se eu for dispensada no dia de julho de 2022, eu tenho até dia 20 de julho de 2024 para propor uma ação pedindo qualquer verba que eu entenda devida decorrente desse contrato. Se eu não exercer o meu direito de ação após a extinção do meu contrato, no prazo limite de 2 anos contados da extinção, da data que vai ser anotada como baixa na carteira de trabalho, aí acontece a prescrição bienal, a prescrição total. Fica inviável a possibilidade de ser reconhecido qualquer direito decorrente do meu contrato de trabalho. Se o empregador alegar a prescrição bienal, o juiz vai declarar essa prescrição dizendo o seguinte: olha, ainda que você tenha parcelas que não foram pagas decorrentes desse contrato, como você não exerceu o direito de ação no prazo limite de 2 anos, aconteceu aqui a prescrição bienal. Então, muito importante ficar atento a esses prazos, né, para que a gente não deixe de exercer o direito, que não haja essa perda aí da exigibilidade dessas parcelas. Aí eu falei que ia explicar para vocês sobre férias integrais em dobro, férias integrais simples e férias proporcionais. Mas deixa eu só explicar o que o artigo 146 da CLT prevê. Esse artigo prevê o seguinte: as férias serão devidas de forma proporcional à razão de 1/12 para cada mês de vigência do contrato de trabalho, quando eu tiver um período aquisitivo incompleto. E a CLT, ela prevê o seguinte: não serão devidas férias proporcionais em caso de dispensa por justa causa. E no caso de culpa recíproca, extinção do contrato, quando há culpa tanto do empregado quanto do empregador, o artigo 484 da CLT prevê que será devida pela metade essa parcela. Então, as férias proporcionais serão devidas pela metade em caso de extinção decorrente de culpa de ambas as partes. Culpa recíproca, artigo 484 da CLT. Existe uma discussão em torno dessa questão, por quê? O Brasil, ele ratificou a Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê o direito às férias sem vincular férias proporcionais, sem que haja uma vinculação ao tipo de extinção do contrato. Então, se houvesse a efetiva aplicação dessa Convenção 132 da OIT, considerando que existe uma previsão mais favorável ao trabalhador nessa convenção, que foi ratificada pelo Brasil, então ela integra o nosso ordenamento jurídico como fonte, né, inclusive como fonte supralegal, com base no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, parágrafo 2º da Constituição, estabelece essa questão de recepção dos tratados ratificados pelo Brasil, no caso, que versa sobre direitos sociais, né, então são direitos humanos, tratados de direitos humanos, eles têm essa natureza, né, de serem normas supranacionais, supralegais, que são acima da CLT, acima de outras leis, enfim, né, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, não é um entendimento que prevalece. O Tribunal Superior do Trabalho tem decidido que férias proporcionais não são devidas em caso de extinção do contrato de trabalho por dispensa por justa causa, então aplicando estritamente o disposto no artigo 146 da CLT, certo? Mas para a gente entender melhor essa questão da contagem das férias simples, férias dobradas, férias integrais, vamos trazer aqui um exemplo para que a gente tenha com datas a possibilidade de entender melhor essa questão. Olha só, coloquei aqui para vocês uma hipótese em que esse trabalhador foi admitido no dia 17 de 3 de 2018, e o contrato de trabalho foi extinto por dispensa imotivada no dia 15 de 9 de 2021.
Para que a gente faça a contagem de férias, é importante a gente levar em consideração a data da extinção do contrato. Então, se, por exemplo, eu tenho um empregado que vai cumprir aviso, ou o aviso vai ser indenizado, eu tenho que levar em consideração o período do aviso também. Nós vamos falar mais sobre o aviso quando a gente for falar sobre extinção do contrato de trabalho, verbas rescisórias, tá? Então, aqui eu já estou considerando a data da baixa da carteira de trabalho, já se tivesse aviso indenizado, já estaria incorporado aqui no dia 15 de nove de 2021. Aí eu disse para vocês assim, ó, a CLT estabelece o que a gente chama de período aquisitivo. Eu vou chamar de PA. Período aquisitivo vai do dia 17 de 3 de 2018 até o dia 16 de 3 de 2019, porque a CLT prevê lá no artigo 129 que a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado adquire o direito a um período de férias. Então, o marco inicial sempre vai ser a data da admissão, concordam? Que vem aqui, ó, para inaugurar o meu primeiro período aquisitivo é a data da admissão, 17 de 3 de 2018. Aí vocês podem estar se perguntando assim, por que a gente não pôs aqui dia 17? Porque no dia 17 de 3 de 2019, inicia-se um outro período aquisitivo, porque a CLT fala a cada 12 meses de vigência do contrato, adquire o empregado direito a um período de férias. Então, o período aquisitivo 2, ele vai começar no mesmo dia da admissão, no mesmo mês, um ano depois. Certo? Então, a gente conta anos contratuais. E esse aqui vai acabar no dia 16 de 3 de 2020. Concordam? No dia 17 de 3 de 2020, inicia-se o período aquisitivo número 3, que vai terminar no dia 16 de 3 de 2021. O contrato ainda não acabou, porque ele foi até dia 15 de 9 de 2021. Vamos abaixar aqui só um pouquinho. A gente vai ter período aquisitivo 4, tendo início no dia 17 de 3 de 2021. E ele terminaria no dia 16 de 3 de 2022. Só que o contrato não chegou até essa data. Por quê? Porque houve a extinção. Vou colocar aqui. Houve a extinção no dia 15 de 9 de 2021. Então, o que a gente consegue perceber aqui nessa representação? Nós temos 3 períodos aquisitivos inteiros e um período aquisitivo incompleto. Um período aquisitivo que estava em curso, que ainda não havia terminado, na data da extinção do contrato. Então, eu vou fazer o seguinte, vou separar esse período aquisitivo incompleto, e aí a gente vai ter a seguinte situação, ó. 3 períodos aquisitivos completos. Quando o período aquisitivo é completo, a gente chama de férias integrais. Então, quando há essa situação, do período aquisitivo se completar antes da extinção do contrato, a gente vai dizer que são devidas férias integrais. Essas férias integrais, direito adquirido, elas podem ser devidas de forma dobrada ou de forma simples, conforme a observância do período concessivo respectivo. No meu exemplo, eu coloquei aqui, ó, não foram concedidas nem pagas férias durante esse contrato, então nunca teve concessão de férias. Aí a gente tem que olhar, gente, individualmente. Olha só, vamos olhar primeiro o período aquisitivo 1, tá? Esse período aquisitivo 1 terminou no dia 16 de 3 de 2019. Qual que seria o período de concessão? O período concessivo 1, ele começa no primeiro dia, depois que acaba o período aquisitivo. Porque o artigo 134 da CLT prevê que nos 12 meses subsequentes à aquisição do direito deverão ser concedidas as férias. Então, o período de concessão, ele começa exatamente no dia 17 de 3 de 2019, que é o dia seguinte ao fim do período aquisitivo. Então, o período concessivo 1, ele é, ao mesmo tempo, período concessivo 1 e período aquisitivo 2. Né? Então, existe essa concomitância, essa sobreposição aqui na minha representação do quadro. Então, o período de concessivo 1, ele terminou no dia 16 de 3 de 2020.
certo? Se eu digo para vocês assim, não foram concedidas férias e o contrato já acabou, para a gente saber se essas férias são devidas de forma dobrada ou de forma simples, o que a gente tem que olhar? A data da extinção. A data da extinção do contrato, 15 de nove de 2021, ela está dentro do período concessivo ou ela está fora do período concessivo? Aí a gente vai colocar aqui, ó, 15 de nove de 2021, o contrato foi extinto. Aí a gente vai refletir agora aqui, olhando só para essas duas primeiras linhas. Vejam só. Período aquisitivo 1 se completou no dia 16 de 3 de 2019. Essas férias tinham que ter sido concedidas até o dia 16 de 3 de 2020. Na data em que o contrato foi extinto, já em 2021, já tinha terminado o período concessivo. Então, nessa situação, quando eu tenho período aquisitivo completo e o período concessivo já havia terminado, na data da extinção do contrato, eu vou indicar que essas férias de 2018 e 2019 elas são devidas de forma dobrada. Vamos ver de novo, ó. Por que essas férias de 2018 e 2019 eu indico ano barra ano? As férias de 2018 e 2019 são devidas de forma dobrada porque na data da extinção do contrato, em 15 de nove de 2021, eu já tinha período aquisitivo completo e o período concessivo já havia terminado na data dessa extinção do contrato. Elas são devidas em dobro com acréscimo de 1/3, porque todas as férias são devidas com acréscimo de 1/3, tá bem? Então, aí a gente agora vai apagar aqui esse extinto e vai continuar analisando a nossa tabela, mas agora a gente vai olhar para o período aquisitivo 2. Período aquisitivo 2 terminou no dia 16 de 3 de 2020. Ele começou dia 17 de 3 de 2019, terminou 16 de 3 de 2020. O período de concessão, período aquisitivo 2, começou no dia seguinte à aquisição do direito. Então, no dia 17 de 3 de 2020, começou o período de concessão dessas férias de 2019 e 2020. E ele terminou no dia 16 de 3 de 2021. Terminou aqui. Mesmo raciocínio que eu fiz para o primeiro período, eu vou fazer aqui agora. Vou pegar a data da extinção. A data da extinção do contrato está no decurso do período concessivo ou já havia terminado aqui, ó, na data da extinção desse contrato, no dia 15 de nove de 2021, já havia terminado o período de concessão das férias de 2019 e 2020? Sim, vejam. 16 de 3, o empregador tinha que ter marcado, concedido essas férias sem ultrapassar o dia 16 de 3 de 2021. No dia 15 de nove de 2021, quando o contrato foi extinto, ainda não tinha concedido essas férias de 2019 e 2020. Então, eu tenho período aquisitivo 2 completo, período concessivo 2 já terminado, já expirado na data da extinção do contrato. Então, as férias de 2019 e 2020, elas também são devidas em dobro, acrescidas de 1/3. Então, quando acontece de ter período aquisitivo completo e período concessivo já terminado na data da extinção do contrato, eu digo que as férias são devidas de forma dobrada, acrescidas de 1/3. Agora, vamos olhar o período aquisitivo 3. O período aquisitivo 3 teve início no dia 17 de 3 de 2020. Terminou no dia 16 de 3 de 2021. Na data que o contrato foi extinto, em setembro de 2021, o período aquisitivo já estava completo. Se o período aquisitivo estava completo, essas férias são devidas de forma integral. Resta saber se elas são devidas de forma integral simples, eu nem preciso dizer, quando é integral, basta dizer que são devidas férias. Eu só vou ressaltar quando elas forem dobradas, que é uma situação excepcional, né? Ou se elas são devidas em dobro. Aí eu tenho que olhar o quê? O período concessivo número 3. Aí a gente tem essa situação aqui, ó. O período concessivo número 3, referente às férias de 2020 e 2021, já tinha terminado na data da extinção do contrato? Não. O empregador, a extinção do contrato aconteceu no curso do período concessivo número 3. Ele ainda não tinha terminado. Aí a gente vai pensar assim, se ao invés de extinguir o contrato de trabalho, aqui, ó, em setembro de 2021,
o empregador tivesse comunicado esse empregado que ele entraria de férias daí a 30 dias, tivesse concedido 30 dias de férias, daria tempo de fazer isso tudo antes de 16 de 3 de 2022, antes de acabar o período concessivo, não daria? Então, nesse caso, eu vou dizer que as férias do período aquisitivo 3, elas são devidas de forma simples. Elas são integrais, mas são simples, com acréscimo de 1/3. Por quê, gente? Por quê? Período aquisitivo completo, quando o contrato foi extinto. E o período de concessão, o período concessivo, ainda não havia terminado na data da extinção do contrato. Então, seria possível o empregador cumprir o período concessivo número 3 sem extrapolar o que prevê o artigo 134 da CLT? Sim. Então, nesse caso, o período concessivo ainda não tinha terminado, as férias são devidas de forma simples. Então, férias integrais em dobro, quando o período aquisitivo já estava completo e o concessivo já havia terminado. Simples, o período aquisitivo estava completo, mas o concessivo ainda não havia terminado quando houve a extinção do contrato. Beleza? E o período final, olha só, o período aquisitivo 4. O período aquisitivo 4 já estava completo na data da extinção do contrato? Não, ele não estava completo. Então, quando eu tenho essa situação de período aquisitivo incompleto, é que vão ser devidas às férias proporcionais. Então, o período aquisitivo incompleto vai dar direito às férias proporcionais. Mas como é que eu vou fazer a contagem dessas férias proporcionais? Aí a gente vai lembrar que o artigo 146 da CLT prevê assim. Eu vou fazer o cômputo de 1/12. Por que 1/12? Porque o período aquisitivo ele não tem 12 meses. É um ano contratual. O período aquisitivo é um ano contratual. Então, eu vou contar 1/12 para cada mês ou fração que seja igual ou maior do que 15 dias. Como assim? Se der, por exemplo, se eu encontrar, ao invés de um mês inteiro de vigência desse contrato, eu encontrar 15 dias, isso vai ser equiparado a um mês para fins de cômputo de 1/12. Então, a gente tem que respeitar aqui, não o calendário civil, mas os meses contratuais. Então, eu vou fazendo assim, ó. Vou começar nesse dia, 17 do 3, e vou contando mês a mês, do dia 17 do 3 até o dia 16 de abril, eu vou considerar 1/12, que é um mês contratual. Do dia 17 de abril até o dia 16 de maio, vou considerar mais 1/12. Do dia 17 de maio, estou pondo para cima, certo? Para ficar mais fácil de ver. Até o dia 16 do 6, mais 1/12. É isso que a lei quer dizer. 1/12 para cada mês de vigência do contrato. 17 do 6 até 16 do 7, mais 1/12. 17 do 7 até dia 16 do 8, mais 1/12. Do dia 17 do 8 até o dia 16 do 9, seria mais 1/12. Só que não chegou no dia 16 do 9, a gente teve a extinção desse contrato no dia 15. Será que vai dar para ver? Então, eu vou trocar aqui, vou considerar dia 15 do 9. Aí eu vou contar quantos meses inteiros que eu tenho, ó. De março a abril, abril a maio, maio a junho, junho a julho, julho a agosto. 2, 3, 4, 5. Até aqui, a gente já tem 5/12. Atividades que serão acrescidas também de 1/3. Esse último mês aqui, eu tenho que ver quantos dias que a gente tem, porque se a gente tiver 15 dias ou mais, eu vou computar mais 1/12. Se a gente tiver 14 dias ou menos, a gente não vai considerar mais 1/12. Aí a gente conta assim, ó, do dia 17 de agosto até dia 31 de agosto, a gente tem quantos dias? 31 menos 15 dias. 15 dias mais 15 dias de setembro, então aqui a gente tem 30 dias. Deu mês. Então, 30 dias, a gente vai considerar aqui mais 1/12. Então, o total aqui vão ser devidas férias proporcionais
Vamos seguir o padrão aqui. Proporcionais. A razão de 6/12, acrescidas de 1/3. Aí vocês podem estar pensando, mas como é que eu vou calcular essas férias? Mesmo critério, se a gente tinha lá chegado já à conclusão de que as férias, se fossem integrais, seriam, por exemplo, os 3.500 de salário base, mais a média das horas extras, então eu vou achar esse valor total mensal, como se fossem integrais, divido por 12 meses e multiplico por 6. Depois eu acrescento 1/3. Então, as férias proporcionais são devidas quando o período aquisitivo não estava completo na data da extinção do contrato e, de acordo com o artigo 146 da CLT, eu vou computar 1/12 para cada mês inteiro de vigência do contrato, sendo que, quando eu achar meses incompletos, eu vou equiparar ao mês se eu tiver uma fração igual ou maior que 15 dias. Então, no nosso caso, deu 6/12. Sendo que o artigo 146 da CLT estabelece que as férias proporcionais não serão devidas em caso de dispensa por justa causa, com aquela divergência da Convenção 132 da OIT, mas que tem prevalecido o disposto no artigo 146 da CLT. Entendido? Então, eu vou agora, para ver se vocês entenderam mesmo, quero ver uma situação que envolve, para a gente finalizar aqui, que envolve 13º salário. Vocês compararem, inclusive, né, conseguirem ver a diferença na hora de fazer o cômputo de férias em relação ao 13º salário. A gente falou na aula passada, né, sobre o 13º, da Lei 4.090 de 1962, que é uma gratificação, a gente chama de gratificação natalina também, né, o 13º. Eu quero só mostrar para vocês uma diferença na hora de fazer a contagem do 13º em relação às férias. Olha só, então as férias a gente conta de acordo com ano contratual, não é mesmo? E o 13º, só para a gente fixar aqui esse ponto, a gente conta da seguinte forma. Eu vou usar o mesmo exemplo. Então, aqui a gente vai contar 13º salário. Para a contagem do 13º salário, tem uma dica aqui, uma diferença básica decorrente da lei 4.090 de 1962, que é a seguinte. Nós falamos aqui para férias que a gente usa período aquisitivo, né? Então, a gente usa ano contratual. Para o 13º, a gente não vai usar ano contratual, a gente vai usar ano civil. Então, vejam só. Se eu considerar a mesma data de admissão, exemplo que eu dei para a contagem de férias, 17/3/2018. Extinção. Também por dispensa motivada no dia 15/9/2021. E dissesse para vocês assim, nunca recebeu o 13º. Nunca recebeu o 13º salário. Como é que a gente faria a contagem? Aí vocês vão se lembrar que a Lei 4.090 de 62 estabelece que a cada ano civil, o empregado terá direito de receber o 13º salário correspondente à remuneração devida no mês de dezembro de cada ano civil. Então, a primeira coisa é que eu tenho que separar a cada ano civil. Eu tenho que analisar o 13º de 2018, separadamente do de 2019, do de 2020 e de 2021. Certo? Além disso, a lei prevê que, nos anos em que não tiver vigente integralmente o contrato durante todo o ano civil, eu vou computar 1/12 para cada mês ou fração igual ou maior que 15 dias. Mas isso aí é igual das férias. Sim, a fórmula de observar a proporção, 1/12 para cada mês ou fração igual ou maior que 15 dias, sim, não é o mesmo. Mas vejam como vai haver diferença em relação à contagem, porque para férias a gente usa ano contratual, que é o período efetivo, o período concessivo, e aqui a gente usa o ano civil. Vejam só, então se a gente for fazer essa simulação aqui, a gente vai fazer assim, 2018, 2019
2020, 2021. Tudo separadinho, cada ano civil separado do outro. E aí eu tenho que analisar o seguinte, tem que usar daqui, mas depois eu vou abrir, tá? Eu tenho que analisar também o seguinte, ó. Se é ano civil, eu tenho que seguir o calendário. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá claro? Aí eu vou retorcer, tá? Em 2018, o contrato começou no dia 17 de 3. Então, eu posso considerar um 12avos para janeiro, se o contrato só começou em março? Não. Fevereiro, o contrato ainda também estava vigente. Aí, em março, é a data de início desse contrato. Mas eu vou colocar uma interrogação, porque eu ainda não sei se eu vou computar um 12avos referente ao mês de março ou não, porque tem que ter uma fração igual maior que 15 dias, estão lembrados? Então, para os demais meses a partir daqui, eu já sei que eu vou computar um 12avos para abril, um 12avos para maio, um 12avos para junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, aqui para frente, eu já sei que são 9 12avos, concorda? Então, são 9 12avos de abril até dezembro, porque são meses em que o contrato esteve vigente. Então, a lei manda pagar um 12avos para cada mês de vigência do contrato. Agora, só para a gente esclarecer aqui, em relação ao mês de março, o início desse contrato foi no dia 17 do 3. Do dia 17 do 3 a 31 do 3, quantos dias que a gente tem? Quantos dias? A conta que vocês vão fazer é observando sempre o calendário. Então, março é um mês que tem 31 dias. Eu vou considerar o dia 31 do 3. Posso contar no dedo, posso contar na folhinha, ou eu posso pensar assim. Se março é um mês que tem 31 dias, e até o dia 16 o contrato não estava vigente, 31 dias menos 16 dias, então a gente vai ter quantos? 15 dias. De novo, posso contar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 15 dias. Então, eu pego dia 31, que é o último dia de março, e vou abater os dias em que o contrato ainda não estava vigente, ou seja, do dia 1º ao dia 16, 31 menos 16, 15 dias. Se é uma fração igual a 15 dias, eu computo aqui um 12avos ou não? Sim, então eu vou computar um 12avos, referente ao mês de março. Então, eu já sei que 13º salário referente ao período, ao ano civil 2018, ele vai ser devido de forma proporcional. Vamos escrever aqui. 13º de 2018 vai ser devido de forma proporcional. Proporcional. A razão de 10 12avos. De novo, como é que eu faço essa conta? Se a lei prevê que o 13º corresponde à remuneração do mês de dezembro, eu acho quanto que seria integral. Então, se meu salário em dezembro era R$4.000, com a média das horas extras de janeiro até dezembro, mais R$500, então o valor integral do 13º seria R$4.500. Eu pego os 4.500, divido por 12 meses e multiplico por 10. Aí eu acho o valor do 13º salário proporcional, tá certo? Mas e nos outros anos? Aí a gente vai fazer separadinho, ó. 2019. Vocês concordam comigo que o contrato esteve vigente em 2019, de janeiro a dezembro? Se esse contrato esteve vigente de janeiro a dezembro, então vão ser devidos 12 12avos. Só que a gente não chama de 12 12avos, a gente chama isso aqui de 13º integral. Quando a gente completa 12 12avos, a gente chama de 13º integral. 2020. O contrato também esteve vigente de janeiro a dezembro. A gente também vai ter 13º devido de forma integral no ano civil de 2020. Agora, 2021, como é que vai ser a nossa conta? 2021, a gente tem que considerar assim.
2021. A gente tem que considerar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente já sabe que o contrato acabou no dia 15 de setembro. Extinção, só para a gente lembrar aqui embaixo, no dia 15 de 9 de 2021. Certo? Então, eu já vou descartar aqui tudo que é de setembro para frente, outubro, novembro e dezembro, eu não vou computar um 12 avos para esses meses. Por outro lado, eu sei que eu vou computar para janeiro em 12 avos, fevereiro em 12 avos, março em 12 avos, abril em 12 avos, maio em 12 avos, junho, julho, agosto, aí setembro. A gente vai considerar um 12 avos para setembro? Sim ou não? A gente tem que ver quantos dias esse contrato esteve vigente em setembro. Do dia 1º ao dia 15. Então, tem quantos dias do dia 1º ao dia 15? Nós temos exatamente 15 dias. Se a gente tem 15 dias, então a gente vai computar, sim, mais um 12 avos pelo mês de setembro. Então, a gente vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro. Então, nós vamos ter 9 12 avos. A título de 13º salário proporcional referente ao ano de 2021. Ah, professora, eu posso somar aquele 13º integral, aquele 13º proporcional de 2018, que é de 10 dozeavos, com esse aqui de 2021, e falar que então são, se eu jogar esses 9, dois desses 9 para cá, falar que é integral e um proporcional de 7 dozeavos? Não. Eu tenho que tratar tudo separadamente. O 13º salário do ano civil 2018 é devido de forma proporcional, à razão de 10 dozeavos. Os 13º de 2019 e de 2020, como o contrato esteve vigente durante todo o ano civil, são devidos de forma integral, cada um deles. E o 13º salário de 2021 é devido de forma proporcional, à razão de 9 dozeavos. Beleza? O que vocês acharam mais fácil? Vocês me contem, contar as férias ou contar o 13º salário? Essas dicas aqui de contagem de período aquisitivo e de ano civil fazem toda a diferença. Quando a gente for falar sobre verbas decisórias, aí eu vou dar um casinho para vocês fazerem a contagem de férias e de 13º para a gente fixar essa questão, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.